Então, pessoal, nós vamos trabalhar agora com a codificação aqui do botão salvar do formulário, tá? Lembrando vocês que essa videoaula é uma revisão das videoaulas anteriores. Eu tive que começar aqui um novo projeto. O projeto anterior daquelas videoaulas eu acabei perdendo, então, para que a gente comece aqui, eu fiz uma revisão do zero, criando tabelas, criando formulários aí, mas esse conteúdo vocês vão ver nas videoaulas 1 e 2 também, tá? Com um pouquinho mais de detalhe. Vamos aqui no modo de design do formulário. O botão salvar, ao clicar eu quero que ele execute o procedimento de inserção dos dados na tabela, mas antes disso eu preciso fazer uma validação desse formulário, tá? A validação dos campos nulos do formulário. Todos os campos deles são obrigatórios, então eu não quero que ele execute nenhum salvamento de dados sem que os campos estejam preenchidos. Eu vou utilizar aqui essa função, tá? Eu copiei aqui para não ficar digitando o código. Essa função aqui é do jpaulo lá do máximo do Axis. Ela funciona da seguinte forma. Ela é uma função do tipo booleana, tá? Recebe um valor verdadeiro ou falso. Ela já inicia aqui com um valor verdadeiro. Ela tem uma variável do tipo control, tá? Que são os controles do formulário, as caixas de texto, combo box. Então, todos os controles do formulário estão nessa variável aqui. E uma variável do tipo texto, que vai receber o nome do controle, tá? Então, eu faço um for each nos controles do formulário, tá? Esse for each é uma varredura no formulário, então ele vai pegar todos os controles e verificar se o controle está nulo, tá? Se o controle está nulo, então ele passa o nome do controle para a string, passa o valor falso para a função, exibe uma mensagem, né, com o nome do controle, dizendo que aquele controle lá é obrigatório, e faz algumas formatações aqui no controle. Passa uma cor de fundo cinza, a label dele vai ficar com asteriscos aqui, e ele vai receber o foco. Aí eu encerro a função aqui. Se os controles estiverem preenchidos, então ele não vai ter nenhum problema. Essa função aqui vai passar o valor de verdadeiro. Então, como é que eu chamo essa função aqui no evento ao clicar? Vamos lá. Ao clicar no botão, eu verifico se o valida campos nulo recebe valor falso. Se ele recebe valor falso, então, vamos colocar aqui, sair do procedimento. Então, eu cancelo esse procedimento, tá? Caso contrário, aí a gente vai codificar isso depois. Eu finalizo aqui. A gente codifica se o campo tiver com valor verdadeiro, ok? Deixa eu só salvar aqui. Vamos fazer um teste lá no formulário. Abri o formulário. Quando eu clico em salvar, ele pede que eu preencha o campo nome. Ok? Vamos preencher aqui. Ao clicar, ele pede que eu preencha o campo login. Então, observem aí que já está funcionando a nossa função de validação. Ok? O próximo passo agora vai ser a codificação dos comandos para inserção dos dados na tabela. Vocês já viram isso nas videoaulas anteriores, a gente vai fazer uma revisão rapidinho aqui. Ok? Bom, para criar os comandos aí de inserção de dados, nós vamos fazer aqui o nosso módulo de conexão, tá? Vamos criar aqui um módulo. Vou chamá-lo de módulo conexão. O que é esse módulo de conexão? Os nossos formulários eles não são acoplados aí às tabelas, eles são formulários desacoplados, tá? Então, nós precisamos fazer uma função para que eu tenha uma conexão entre o formulário e a tabela, para que eu passe os dados do formulário para a tabela. Essa função de conexão, ela é criada num módulo, tá? O módulo ele é utilizado para que a gente crie aí funções públicas, variáveis públicas aí que podem ser utilizadas em todo o nosso projeto. Então, nós vamos criar aqui essa função de conexão, tá? Para a nossa função de conexão, nós vamos precisar de duas
de duas variáveis, tá? A primeira variável pública será DB, eu vou chamar ela de DB, ela é do tipo database. A segunda variável pública vai ser chamada SQL, ela é do tipo texto. SQL serão os textos SQL que nós vamos escrever nos nossos procedimentos lá de formulário. Aqui eu crio uma função chamada conexão, tá? Essa função vai ser executada nos formulários que a gente for fazer inserção de dados nas tabelas. Essa função conexão, ela passa para a nossa variável database o banco de dados atual. Então, está criada aqui a nossa função de conexão. Como eu chamo ela lá no formulário? Lá no nosso formulário, eu vou colocar aqui, vamos salvar esse módulo aqui para a gente não ter nenhum problema. Ok, módulo conexão, está salvo aqui. No nosso formulário, nós vamos pegar o procedimento, isso é uma revisão das videoaulas anteriores. No nosso procedimento aqui, ao carregar, está meio difícil de responder aqui. Beleza. Então, ao carregar o formulário, eu vou chamar a função de conexão. Então, quando o formulário abrir, ele está conectado ao banco de dados, às tabelas, ok? Então, vai permitir que eu faça a gravação de dados. Vamos criar aqui também o procedimento para inserção dos dados na tabela. Tá? Opa, inserir, vamos chamar ele de cadastrar usuário. Ok. Esse procedimento vai utilizar aquela nossa segunda variável, que chama SQL. SQL é o código SQL que nós vamos escrever aqui. O código SQL será do tipo insert into. O que eu estou dizendo aqui? Olha, insira na tabela usuários. O que eu vou inserir? Lá nos campos, dentro do primeiro parênteses aqui, eu vou colocar os campos da tabela, que é usuário nome, usuário login, usuário senha, usuário e-mail, grupo ID e status ID. Aqui são os campos da nossa tabela, tá? Eu coloquei na mesma ordem lá. Vocês observem que eu não coloquei o campo usuário ID, porque ele é um campo autonumeração, o Axis vai gerar esse número para nós lá, então não preciso alimentá-lo, ok? Então, deixa eu só fazer uma quebra de linha aqui para facilitar nossa visualização. Ok. Quais são os valores que eu vou passar para esses campos aqui? Então, eu coloco aqui values. No segundo parênteses, eu passo os valores aqui. Tá? Uma revisão das nossas videoaulas anteriores. Vocês já devem ter visto isso aí na videoaula 1. Então, para o campo nome do usuário, eu vou passar txt nome usuário. Para o campo login, eu vou passar txt login usuário. Tá? Observem aqui que, como se trata de campo texto, eu estou passando aspas simples e dupla. Tá? Quando for campo número, é só aspas duplas. Para o campo senha, como eu disse para vocês, o campo senha não vai utilizar nenhum controle do formulário. Então, eu vou passar um valor padrão aqui, uma senha padrão para todos os usuários que eu cadastrar. Vamos colocar aqui a senha ABC123. E-mail usuário. No e-mail usuário, vamos passar o campo e-mail usuário, ok? Para o grupo, nós vamos passar aqui o valor daquele nosso quadro de opções lá, daquele nosso grupo de opções lá. Então, é o quadro grupo acesso, ok? E para o status do usuário, nós vamos passar sempre
1. Então, todo usuário que eu cadastrar recebe o valor 1 aqui no status dele, ele entra como ativo. Eu chamo aquela nossa variável db e mando executar o nosso comando SQL, ok? Após executado, eu vou exibir uma mensagem aqui, cadastro realizado com sucesso. Então, vamos fazer um teste agora aqui para ver se está funcionando. Uma mensagem do tipo aviso. Então, vamos testar aqui. Vamos pegar aqui esse nosso procedimento, copiar ele aqui. Acho que não está colaborando comigo. Então, copiar esse procedimento e vamos colar aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Primeiro, eu verifico se os campos do formulário estão preenchidos. Se estiverem preenchidos, se não estiverem preenchidos, eu saio, eu cancelo esse procedimento. Se estiverem preenchidos, eu faço o cadastro do usuário, ok? Então, vamos colocar aqui uma informação rapidinho. Só modificando aqui. Então, salvo aqui. Vamos testar agora o nosso formulário para ver se ele está gravando dados na tabela. Bom, a tabela não possui nenhum registro. Vamos abrir aqui o formulário. Vamos cadastrar o nosso primeiro usuário. Vamos colocar tudo maiúsculo aqui para ficar bacana. Ok. Eu vou me cadastrar como administrador de sistemas. Vamos tentar aqui ver se deu certo. Olha aí. Cadastro realizado com sucesso. Vamos verificar na tabela o que aconteceu. Está cadastrado lá. Deixa eu só corrigir aqui essa mensagem. Cadastro realizado com sucesso. Ok. Então, nós já criamos aqui o nosso procedimento para cadastro de usuário. Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos criar lá nosso formulário de exibição dos dados cadastrados, tá? Vamos testar aqui o cadastro de mais um usuário. Outra coisa que eu quero que aconteça quando eu fizer esse cadastro, eu quero que o formulário seja fechado automaticamente. Então, vamos lá. Após executar todo esse processo aqui, então eu vou executar um outro comando, que é para fechar o formulário, ok? Então, está resolvido aqui. Fechei o formulário após fazer o cadastro. Ok, pessoal? Então, a próxima videoaula nós vamos fazer aqui um formulário para exibir os dados cadastrados e uma consulta também com os dados dos usuários.